Uma boa tarde a todos que estiverem nesse momento aí vendo esse vídeo, né? Mais uma vez eu tô tirando aqui um pouco do tempo que Deus me deu, né? Ele me deu tanto tempo, né? E aproveitar para retribuir, fazendo o que eu gosto, né? Que eu tenho prazer em fazer e que é o mandado do Senhor, né? Que é falar da sua palavra. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eu queria saudar os amigos, os irmãos aí, aqueles que creem, né? E aqueles que não creem também, que de alguma forma Deus estiver levando esse vídeo até você e essa palavra que vai ser dita possa trazer algum avivamento para a tua vida, ou então para a compreensão para as coisas de Deus, né? Porque a Bíblia fala, né, que Deus ele colocou a eternidade no coração do homem, né? Mas esse, no caso o homem, não compreende as coisas de Deus, né? Porque Deus não pode caber dentro do conhecimento que nós temos, né? Então nós nos limitamos a saber aquilo que o nosso conhecimento nos dá, né? Nosso conhecimento é limitado. Por mais que alguém ache que é muito inteligente, muito sábio, né? Mas pergunte para ele quantas estrelas tem no céu. Ele pode chutar, né? Como os cientistas falam, né? Mas não existe, ninguém sabe. E Deus chama cada uma pelo seu nome, né? Bom, amigos, a quem interessar, eu queria falar sobre um tema que às vezes entristece as pessoas, que dá medo. Existe muita superstição, né, a respeito disso. Mas ele é um assunto importante, né, que é a morte. É a morte. Muitos pensam, né, dá azar falar da morte, né? Deus me livre de falar da morte, mas é necessário falar da morte. A morte, ela é parte da vida. É o final dela, inclusive, né? E quem está vivo vê os efeitos da morte todos os dias, né? Na televisão, ao seu redor, um parente seu. E um dia você, meu irmão, minha irmã, infelizmente, né? Ou infelizmente, ou felizmente, nós vamos morrer. E eu queria falar desse assunto de uma maneira que traga um pouco de paz, né? Muita gente tem medo mesmo, até de falar do assunto, né? É incrível. Eu vou falar um pouco primeiro do conceito da Bíblia sobre a morte, né? Na Bíblia fala sobre, por exemplo, o anjo da morte, né? Que ficou eternizado aí nos desenhos animados, nos filmes, né? Como aquele homem de preto, né? Algumas pessoas transmitem como aquele homem de preto com uma ceifa na mão, né? Uma ceifadora, parece uma enxada, né? Para ceifar. Seria ceifar as vidas, né? É a figura da morte, né? O anjo da morte. Mas, na verdade, o anjo da morte na Bíblia nada mais é do que simbólico, né? Ele simboliza as mortes que virão, a morte que vai vir. A morte, pessoal, ela não é uma pessoa. Ela não é um ser. A morte, ela é um acontecimento, né? Ela, no caso da a morte, a vida, sim, Jesus é a vida. Esse sim é uma pessoa. E a vida é muito mais forte do que a morte. E eu vou falar isso para vocês e falo com um sorriso no rosto. Porque a vida não acaba. A verdade é essa. A morte só existe para nós, aqui na Terra. Porque, irmãos, quando Adão pecou, Deus tinha um plano, né? Ele criou esse planeta, criou todo o universo, colocou o ser humano aqui. É uma criação maravilhosa, extraordinária. Nós nem podemos imaginar o que realmente está por trás de tudo isso. E o ser humano tinha uma tarefa a fazer importante, né? Que era não comer do fruto. No caso era não desobedecer a Deus. E ele desobedeceu. Ele não, nós desobedecemos. Ali era a nossa figura, a figura do ser humano. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Comeram do fruto e por isso entrou o pecado. E por causa do pecado a morte. E agora todos morremos, né? E na hora que Adão comeu, o Senhor falou, né? Não comerás do fruto, que se comer certamente morrerás. E Satanás falou, certamente não morrerás. Satanás, ele é assim. Ele usa meias verdades. Quando Adão comeu da fruta, ele não morreu imediatamente, né? Se morresse imediatamente, né?
teria acontecido o seguinte: Adão não teria comido, porque Eva teria comido e morrido, né? E ele teria visto aquilo ali, né, diante dos olhos dele, né? E não teria feito. Então, irmãos, é como eu disse, a morte, ela é um acontecimento, ela vai acontecer, ela é inevitável. Certo? O que nós podemos fazer em relação à morte é entender que ela é serva de Deus. Esse acontecimento é a vontade de Deus, todos vão morrer. Né? Não a vontade de Deus, Deus não queria que ninguém morresse, mas a vontade permissiva. Quando é interessante que ninguém se dá conta disso. Quando Adão comeu do fruto proibido, o fruto da árvore, né? Ele, na verdade, quando ele comeu do fruto daquela árvore, ninguém presta atenção que ele tinha duas árvores, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna, né? Que quem comesse dela tinha vida eterna. Eram duas árvores que tinha. E Adão, se ele não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal e assim trazido o pecado, né, para dentro da terra, ele poderia comer do fruto da vida, né, da vida eterna, que inclusive depois Deus tirou. E alguns dizem que ele tirou por castigo, né? Não, não foi castigo, ele tirou por misericórdia de Adão. Porque depois que Adão comeu e e todos os seres humanos foram condenados com isso, né? Então, nós vivemos nesse mundo, sentimos dor, sofremos perdas, a própria morte dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos, às vezes de uma esposa, de um marido, de um filho, né? Tudo isso é traumatizante e doloroso. E já pensou você viver nessa terra para sempre? Já pensou se Deus tivesse deixado essa árvore, eu e você comendo dessa árvore, e nós iríamos casar, ter filhos, e ver nossos filhos morrer. Talvez você diga assim, não, mas seria bom a gente viver para sempre. Seria bom a gente comer desse fruto. Mas nós iríamos viver assim. Sabe o que ia acontecer? Nós íamos envelhecer, ficar caindo os pedaços da gente caindo pela rua, que nem um zumbi, né? Filme de zumbi. Até que você ficar só o cotoco, só a cabeça rolando, alguém chutando tua cabeça para lá e para cá e você querendo morrer e não ia conseguir morrer. Era isso que ia acontecer. Então, a morte é necessária. Então, por um lado, primeiro ponto, ela é necessária para dar fim ao sofrimento de uma vida inteira do ser humano aqui nessa terra, que aqui é lugar de sofrimento. Me desculpem eu dizer isso, porque alguns amam essa vida, né? Acham que ela é uma maravilha, né? E alguns têm motivo para viver assim, porque tem uma questão financeira resolvida, mesmo não são milionários, né? Mas tiveram uma boa educação, acesso à educação, ou que não tiveram acesso, mas lutaram para ter, e acabaram, né, tendo uma vida social boa, querem viver aqui, né? Mas eles sofrem, essas pessoas também sofrem. E cedo ou tarde, essas pessoas, por mais ricas que elas sejam, por mais bem-sucedidas, elas vão experimentar sofrimentos que elas não vão suportar. Nós não passamos ainda por uma grande guerra, a minha geração não passou por uma grande guerra que invadisse aqui o Brasil, por exemplo, e matasse as pessoas, e você visse aquela morte na rua, sangue. Você já pensou você ser rico? E outro país vem, invade aqui, toma tudo, você perde tudo, fica sem nada e sofre. Então a morte é necessária. E aqui em casa eu falo, às vezes, a minha esposa às vezes fica um pouco chateada, né? Com a maneira como eu trato a morte, né? Eu trato como Deus quer que a gente entenda, que ela é amiga da gente. Ela é amiga do cristão, a morte. Eu não peço a morte para mim, eu não quero morrer, não é isso. Não me entenda mal, né? Eu não sou um suicida. Mas eu sei que a morte não me amedronta. Quando eu morrer, eu sei para onde vou. Eu sei que vou estar com o Senhor e isso me alegra. Também não é a minha motivação de vida morrer. Entendam isso, pessoal. Eu apenas não sou feliz, como alguns são felizes com a vida que têm, que acham que é perfeita. A minha vida não é perfeita. A paz que eu tenho, a alegria que eu tenho é graças ao Senhor. Mas muita gente já pensou em tirar sua própria vida. Eu já pensei em tirar. Não tenho nenhuma doença, não. Foi algumas vezes na minha vida, por conta de problemas muito sérios. Por exemplo, a minha mãe morreu, né? Numa época que eu não estava preparado, né? Naquele momento eu pensei nisso. E muitas vezes, irmão, na vida passa por isso. É um pensamento que vem. Graças a Deus nunca fiz isso, né? Mas muita gente pensa em tirar a vida, sim. E gente que tira por brincadeira, né? Se arriscando em esportes radicais, por exemplo, né?
Mas acontece. Mas eu já passei por sofrimento que tive vontade de tirar a vida sim. Já tive vontade de desistir. Mas graças a Deus, graças ao Senhor, eu estou aqui. Mas não é motivação para mim, não é essa. Não é tirar a vida porque eu estou sofrendo, né? Não é assim que eu quero estar com o Senhor. Por exemplo, a minha morte me traria algum alívio, alguma paz, porque eu vou estar com o Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. E lá é a perfeição. Aí lá nós vamos saber tudo o que aconteceu, por que nós chegamos nesse ponto que o ser humano está hoje, né? Então é isso que eu queria dizer, que a morte não é esse bicho de sete cabeças. Né? Claro que ninguém deseja morte para ninguém, que ninguém queira morrer, não é isso, nada disso, pessoal. Por favor, compreendam as minhas palavras. A intenção do vídeo é trazer paz para aqueles que temem, que têm superstição. Entenda que a morte não é algo que, que é incompreensível. Ela é compreensível sim. Eu já perdi parentes. Eu sei que existe a possibilidade de perder ainda antes de morrer, por exemplo, pessoas como a minha esposa, que eu amo tanto, meus filhos. Mas o Senhor já me conforta dizendo o seguinte, que Ele tem todo o conhecimento, tem todo o poder e toda a sabedoria. O que acontecer com eles, eu creio que eles já creem no Senhor e eles vão estar com o Senhor e um dia nós vamos nos encontrar. Em outro plano, em outra maneira de se viver. Não serão mais meus filhos e minha esposa, mas nós seremos todos como anjos, né, para adorar o Senhor. Isso Jesus falou, né? Não se casam, não se dão em casamento, né? Então a verdade sobre isso é que o Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, ele ele dá esse entendimento para nós sobre a morte, que ela não é nossa inimiga, ela é serva do Senhor. E um dia ela vai vir pegar a gente para levar para ele. Ela vai ser a nossa condução, digamos assim, para o Senhor. E lá não tem mais morte. E quando eu falei no começo do vídeo que a morte só é aqui na Terra, é verdade. Mesmo nós, quando desencarnarmos, né, quando nosso espírito, alma e corpo for dividido, deixando o corpo aqui no pó e nossa alma está em contato com o Senhor, que é o que vai acontecer, se você não sabe, quando nós morremos, o nosso corpo fica aqui na terra, o pó, e nós vamos em direção ao Senhor. Vamos ficar com ele no lugar que nós chamamos de... Alguns chamam de Hades, né? Não é o inferno, entenda. O inferno, ele não tem ninguém lá. Está vazio. Hoje, todo mundo que morre, quem creu no Senhor já morre, já está com ele, certo? Já está com o Senhor. Você poderia chamar de paraíso, né? Mas ainda não é no estado final, aquele que realmente nós esperamos. Você só vai estar no lugar de conforto. Lá nesse lugar você vai sentir paz, né? O seu espírito e a sua alma vão estar ali. O seu corpo fica aqui. E depois o Senhor vai nos dar um corpo revestido de glória, né? Um novo corpo, um corpo perfeito, onde nossa mente vai poder compreender todas as coisas de Deus que for necessário para o nosso conhecimento. Claro que Deus ele é infinito em sabedoria, nós não vamos poder saber tudo. Nós explodiríamos se Deus resolvesse falar tudo que nós... Tem uma passagem que Jesus fala para ele que ele, ó, não vou lhe falar tudo agora porque vocês não podem compreender, mas depois compreenderão. Eu acho que Jesus está falando de coisas pequenas, coisas que hoje nós, eu e você, compreendemos da Bíblia, que os apóstolos viviam tropeçando e fazendo errado, e o Senhor disse, eu não posso dizer isso agora a vocês porque vocês não têm capacidade de entender. Como um pai fala para uma criança de 5 anos, que ele pergunta por que um foguete vai para a Lua e o pai não vai saber explicar e ela não vai compreender. Então Deus ele nos poupou de dar uma informação que a gente não ia compreender. E hoje nós já sabemos muita coisa que eles não sabiam. E no que diz respeito à morte, eu hoje compreendo a morte da minha mãe. Eu nunca tinha compreendido, antes não compreendia, mas hoje eu compreendo muito bem e sei que o Senhor fez o melhor que era para minha mãe. Minha mãe tinha câncer, né? Uma doença que ia trazer muita dor e sofrimento para minha mãe. Ela descobriu muito tarde, nós descobrimos muito tarde. E a minha mãe já tinha problemas, né? Ela tinha problemas, eu tinha outras doenças, inclusive ela tinha algum problema do aspecto mental, né? E então, esses dias agora, meu irmão esteve aqui, né? Meu irmão Tiago, ele tem um problema mental que eu acredito que é o mesmo que minha mãe tinha. Eu acho que o que ele tem é genético. Eu já falei sobre a minha filha, né? Que também tem um problema, né? Tem depressão. Já falei sobre isso. Não tenho vergonha de falar. Eu amo a minha filha, ela é muito importante para mim, é a coisa mais importante junto com meu filho, com a minha esposa.
Então, não tem problema, pessoal, em falar com isso, não tem problema de falar disso, de falar da morte, não tem problema. Eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor já salvou meus filhos, já salvou a minha esposa, que nós vamos todos nos encontrar. Eu acredito nisso, eu oro ao Senhor todas as noites, é, e Ele sempre me conforta, sabendo que Ele não me colocou nessa terra em vão, já me salvou sem eu merecer, e que você tenha esse mesmo conforto, irmão, que eu tenho, de poder falar de coisas que são tabus para muitos, que tem medo, que bate na madeira. Não tenha medo, o Senhor, nosso Deus, Ele é o Deus de tudo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele criou todas as coisas, o universo é, está controlado pela sua voz, pelos seus comandos. Ele sabe tudo que nós não sabemos. Então não tenha medo. A morte não é sua inimiga. Agora, se você não crê, aí tema. Aí eu te digo, se você não crê, tema. Não tema só pela morte que você vai ter aqui, não. Ah, se eu posso ser atropelado, posso ser decapitado, posso ser... Ai, isso não é nada. O Senhor disse assim, ó, não tema aqueles que matam o corpo, mas temei aquele que pode matar o corpo e a alma e ainda lançá-la no inferno. Então, ninguém sabe as dores que é no inferno. Porque a Bíblia diz que o inferno não foi feito para nós. Foi feito para Satanás e seus anjos. E eles são criaturas muito mais fortes, muito mais preparadas. E se foi feito para eles sofrerem, meu amigo, imagino que nós sofreríamos se fôssemos para um lugar como esse. Então, tema sim. Eu não falo isso para colocar medo nas pessoas, não. Eu falo porque é a verdade. Eu não posso pregar o evangelho, falar da palavra de Deus, da glória de Deus, do poder, da salvação, de tudo que é bom que Ele preparou para a gente, e deixar de lado, né, encoberto, que há um castigo que ninguém pode suportar para quem não crê. Então, se você aí do outro lado não creu ainda, creio, eu te suplico, eu te digo, eu te apelo, crê no Senhor. Enquanto você está com medo da morte, a morte não é nada. Pior é perecer nas profundezas, né? Lá é onde tem o ranger de dentes, né? Lá Deus não estará com ninguém, né? Você está afastado de Deus, é a ausência total de Deus. Aqui na Terra, as pessoas que sofrem acham que sofrem muito, né? Que passam por dores maiores do que pode suportar. Eu te digo, não é nada, irmão. Você pode sofrer mais. Mas para trazer um pouco de conforto e de alegria nesse momento, já que a palavra é dura, saiba que o Senhor, Ele é bondoso. E Ele diz, trazei a mim os que são cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não há fardo que o Senhor não possa aliviar de você, meu irmão. Então, se você tem alguém que você perdeu, se tem alguém que está perdendo, que você está perdendo agora, está passando por um processo de doença, coloca as tuas energias, a tua força, a tua crença no Senhor. Ele vai te poupar do sofrimento. E que se for da vontade dele, ele vai curar essa pessoa. Se não for, meu irmão, peça ao Senhor que a leve nos seus braços, para que aguarde, para que um dia você possa revê-la. Não tem pensamento melhor, irmão, que você possa ter para a pessoa que está. Não peça somente para ela viver, mas peça para que o Senhor já tenha salvo, que ela possa crer no Senhor, certo? A morte, ela não é nossa inimiga. E o Senhor, ele é a vida. E ninguém vai morrer. Essa a Bíblia chama de a primeira morte. Mas dizem que dizem não, a Bíblia diz que a segunda morte é a que realmente importa, né? Que seria essa, que não é nem morte, você vai ser lançado num lugar para eternamente sofrer. E não adianta dizer assim, que Deus mal é esse. Não, Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom. E tudo isso fomos nós que procuramos. O ser humano procurou e por mais que Deus, até hoje Deus está batendo no coração e dizendo, há uma chance ainda, você pode crer. Você pode crer no Senhor agora e se livrar de tal sofrimento. Não fique pensando que Deus é mau. Ele está te dando um bote salva-vidas agora. Não adianta você vir um helicóptero te salvar. Você está no meio de uma tempestade e diz assim, não, não quero essa boia aqui não, que o dono dessa boia é mau. Eu prefiro morrer e sentir dor. Não, pega essa boia porque o dono da boia é bom. Ele é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Então, não se assuste com a morte, porque um dia nós vamos todos nos encontrar com o Senhor. E lá, irmãos, é perfeito. Lá é um lugar de alegria, é um lugar onde tudo vai ser respondido. Não haverá tristeza, nem dor, nem sofrimento. O Senhor vai enxugar toda lágrima dos teus olhos, dos nossos olhos.
É, é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Desculpe. O Senhor é maravilhoso. Ele, ele é bom. E eu fico feliz de falar assim, ter esse tempo, irmãos, para falar com vocês sobre isso, porque o Senhor é bom. E ele vai nos reunir. E um dia a gente vai lembrar de momentos como esse. Eu creio que eu ainda vou ver a minha mãe, a minha avó, parentes meus que já se foram, né? Eles não foram salvos porque são bons ou ruins, porque criam no Senhor. Você que perdeu um filho pequeno, né? Às vezes de cola ainda. Eu quase perdi os meus em acidentes. Graças a Deus o Senhor poupou. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você. Seja feliz agora e creia no Senhor. Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe o coração de vocês. Abençoe o que vocês têm para fazer o seu dia. Tenha uma boa noite de descanso e amanhã um novo dia para recomeçar. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.